Muitas pessoas precisam urgentemente escutá-la, e eu acredito que à medida que você entrar em contato com essa palavra, o Senhor falará ao seu coração, né? Diz assim o texto: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, outra tradução diz oprimidos, né? E eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Essa palavra é uma palavra de Deus para os nossos corações, e é uma palavra muito oportuna, principalmente na vida de pessoas que têm passado por diversas dificuldades e aflições. A gente sabe que enquanto vivermos aqui nessa terra, e o Senhor Jesus Cristo foi bem enfático, né? Foi bem claro em nos esclarecer esse ponto na nossa trajetória de vida. Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? A gente é guiado pelo Senhor, que Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, também nos dará a oportunidade de vencermos junto com Ele, porque já disse o apóstolo Paulo, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ou naquele que nos fortalece, né? E talvez você seja essa pessoa, né? Essa pessoa que está enfrentando dificuldades, está enfrentando momentos difíceis, cruciais, decisivos na sua vida, e se encontra desorientado de uma certa forma, você se encontra duvidoso com relação a diversas questões. Quantos de nós, irmão Cleiton e irmão Gesiel, não nos encontramos assim na nossa vida algum dia, em algum momento, em algum determinado momento da nossa vida, nos encontramos duvidosos com relação a situações que parecem complicadas demais para a gente, e talvez esteja longe da gente a solução para essa situação. Mas eu quero dizer para você que o meu Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor dessa palavra, o Senhor que falou e proferiu esses versículos que eu li aqui nessa noite, Ele está disposto, está totalmente disponível, a sua disponibilidade para que você possa contar com o seu auxílio, a sua ajuda, o seu direcionamento. Mais do que nunca, em tempos difíceis, precisamos do direcionamento do Senhor Jesus Cristo, né? A gente vive aí o século XXI, né? Por muitos conhecidos e pesquisadores, né? Conhecido como o século da depressão, da ansiedade, né? Que isso tem sido caracterizado nesse século como um mal, né? O mal do século. E muitas pessoas, isso é verdade, as estatísticas, os dados e as situações corriqueiras no dia a dia, elas nos mostram isso, né? Muitas pessoas tirando a sua própria vida, né? Sem expectativa de vida, por uma frustração, por algum momento difícil na sua vida que tem enfrentado, tem se encontrado com essas dificuldades que levam a pensar em tirar sua própria vida. Isso coincide no suicídio, né? Isso implica o suicídio. E eu tenho uma palavra para o teu coração. Talvez seja você essa pessoa, né? Talvez seja você essa pessoa que esteja ouvindo essa palavra da parte de Deus. O Senhor Jesus te chama. O Senhor Jesus fala contigo e fala ao teu coração nessa noite. Olha o que Ele diz para ti e para mim. Ele fala: venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente acredita e entende que o que leva a pessoa que está passando por um momento de depressão, né? Uma pessoa que está com essa dificuldade na sua alma, a gente entende que é um peso muito grande que ela tem carregado, e esse peso é justamente disso que Jesus Cristo trata na nossa alma, né? É sobre esse peso do pecado, sobre esse peso dessa nossa necessidade que temos de ser salvos por Jesus Cristo. E talvez Deus queira usar isso, Diácono Cleiton, para nos alcançar, né? Porque às vezes isso é normal, é totalmente comum, acontece isso na vida de todo ser humano. Quando estamos bem, quando está tudo tranquilo, quando a maré está favorável, quando a gente está sendo ali, levando a nossa vida, tudo dentro dos conformes, dentro da expectativa, dos planos que nós formulamos ao longo da nossa trajetória, a gente não se lembra de Deus,
né? Isso é até mesmo bíblico, a gente vê em momentos, né, em diversos momentos, incontáveis vezes, quando o povo de Israel se encontrava numa bonança, se encontrava ali em momento de felicidade, alegria, eles se distanciavam de Deus e não se lembravam do Senhor, né? E isso aconteceu por diversas vezes com o povo de Israel. E Deus usava a dificuldade, né, que viria posteriormente na vida do povo de Israel. Infelizmente, é o único mecanismo que Deus tem para nos trazer para próximo dele. É o único mecanismo, porque infelizmente o Senhor não quer que a gente sirva a Ele forçado, né? Ele quer que a gente sirva por espontânea vontade. Às vezes a gente está nesse momento de euforia, nesse momento de alegria, e acabamos nos esquecendo de Deus. Na nossa mente, na nossa concepção, a gente não precisa mais de Deus para nada, porque a gente já alcançou aquilo que a gente tanto queria e nos traz felicidade. Mas essa felicidade é uma coisa, Gesiel, é passageira. Tudo que passamos e temos no que diz respeito a momentos da nossa vida é passageiro. Mas a alegria e o gozo indizível da salvação, isso é eterno. Isso é eterno na nossa vida. E o Senhor, Ele afirmou na sua palavra, Ele disse o seguinte: eis que a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí a gente pode fazer uma comparação, né, entre a paz que Jesus Cristo nos dá e a paz que o mundo pode oferecer, né? Quando a gente diz esse mundo, é essa vida passageira, né? Ele coloca em contraste a paz que Jesus Cristo dá e a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz que é conjugada a situações, né? É uma paz que é circunstancial, né? Essa paz depende de momentos, essa paz depende de circunstâncias para que a gente possa desfrutar delas. E acontece que depois que esses momentos passam, essas circunstâncias passam, a gente se pega com a realidade. E às vezes a realidade é muito dura, né? E isso faz com que a gente se angustie, isso faz com que a gente perca o foco, isso faz com que a gente se perturbe, isso faz com que a gente fique sobrecarregado de preocupações e perturbações da nossa mente. Aí vem a palavra dizendo para a gente: venham a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas. Isso Jesus Cristo falou categoricamente para cada um de nós. O que Jesus nos oferece é algo eterno, que não depende de circunstância nenhuma, né? Em contrapartida, no contraste, está a paz que Jesus Cristo nos dá e que ela nos oferece, e que é justamente isso, é o que o mundo não compreende, né? Já disse o texto também, né? E a paz que excede todo entendimento humano, né? Essa paz que excede todo entendimento humano não é compreendido pelo raciocínio, né, humano e pela razão lógica. Porque qual que é a lógica de alguém que está passando por uma situação difícil, né, e não crê em Deus, e não acredita em Deus? É se perturbar, né, é pensar em tirar a própria vida, é pensar em desistir, é pensar em jogar tudo pro alto, é pensar nessas coisas do tipo, né? Mas a paz, o ser humano que desfruta da paz de Deus, o Filho de Deus, o crente em Jesus, que tem o Senhor como seu Salvador e que é morada, né, do Espírito Santo, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Cleiton, a gente pode desfrutar de paz e gozo indizível em nossas almas. Isso é uma realidade muito grande. Isso não é compreendido pelos estudiosos, né? Por psicanalistas, né? Pessoas que estudam comportamento humano, a psique, né? Pessoas que são totalmente dedicadas a isso. Acontece que nunca entenderão, porque isso não se pode explicar, isso foge da razão, do raciocínio, isso foge, né? Porque essa paz quem concede é um Deus que não se pode medir, é um Deus que não se pode, a gente não se pode explicar. E essa mesma paz que Ele nos fornece, não podemos explicar. A gente tão somente desfruta dessa paz. Às vezes está tudo ruim para a gente, né? Já disse alguém que a vida com Deus, ela não implica em ausência de tribulações. Muito pelo contrário. Dentro da tribulação, Jesus faz nos desfrutar perfeita paz e gozo da parte do Espírito Santo. Isso faz com que a gente viva uma vida com alegria,
mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por dificuldades, por diversas limitações que nós temos como ser humano que somos, tá? Mas a gente não anda sem foco, a gente não anda por vista, mas a gente anda pela fé. Nós fomos chamados para andar pela fé diante da presença de Deus, né? E pela fé que nós temos nele, nós conseguimos desfrutar de perfeita paz, de gozo no Espírito Santo de Deus. E esse privilégio, essa oportunidade, essa bênção da parte de Deus só desfruta quem resolveu aceitar o Senhor Jesus como único e Salvador. Talvez você esteja escutando essa palavra nessa noite. E talvez você não esteja próximo de alguém que é crente para orar por ti. Talvez você não esteja pessoalmente diante de alguém que é um porta-voz de Deus, que é um representante do reino de Deus na terra. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus usa de instrumentos, né? O Senhor Jesus usa de todos os tipos e todas as maneiras, todos os métodos para que Ele possa falar com aquele a quem Ele ama. E o Senhor Jesus te ama, o Senhor Jesus te quer perto dEle. Ele entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para te dar vida e vida com abundância. Eu posso falar também que o Senhor Jesus disse isso para uma população, Gesiel, que tinha muito do que se queixar. Olha só, o contexto das pessoas que estavam ouvindo essa palavra da parte de Jesus, né? Vivia naquele tempo pessoas, né? Normalmente quem escutava Jesus eram multidões, né? Ele era seguido por multidões e quem escutava Jesus vivia debaixo de uma opressão, principalmente o povo da Palestina, né? O povo de Israel vivia debaixo de uma opressão romana. O Império Romano estava imperando naquele tempo e com isso eles eram oprimidos com diversos impostos, né? Eram oprimidos com a arrogância romana, com a prepotência romana, né? E isso fazia com que eles andassem oprimidos mesmo, né? Cabisbaixos. Fazia com que eles andassem mesmo sem perspectiva de vida, sem esperança nenhuma, né? Sem falar naquelas pessoas que eram totalmente desprezadas pela sociedade por alguma dificuldade, alguma deficiência que tinham, né? E eram ali sentenciadas, né? Sentenciadas a viver o resto da vida desprezada pelo homem, pela sociedade, né? E esse era o público que ouvia Jesus Cristo. Era esse o público, né? Eu vejo que esse público não é diferente do nosso público de hoje. Talvez a gente não esteja sendo oprimido por um império como naquela época, né? Mas a gente tem as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades também, né? Nós temos as nossas particularidades que fazem com que, na maioria delas, nos oprimam, que fazem com que a gente perca a esperança, que fazem com que a gente nos levem, né, a perder a nossa esperança e fazem com que a gente desacreditem de nós mesmos, né? Desacreditem do Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu posso imaginar onde estava a cabeça e o pensamento de um judeu naquela época, quando estava sendo ali oprimido pelo Império Romano, e se questionando todos os dias. Foram, Diácono Cleiton, basicamente quase 500 anos de opressão romana para o povo de Israel. A gente vai ver que depois que Jesus Cristo é assunto aos céus, né, ainda se passaram ali mais 400 anos, basicamente, né? E só depois, então, de muita perseguição aos primeiros cristãos e tudo mais, é que a dificuldade, o Império Romano foi caindo, né? E foi se desfazendo e tudo mais, e aí deixaram um pouco em paz a galera ali da Palestina. Mas eles viveram muito tempo, pessoas viveram, nasceram e morreram debaixo daquela opressão, né? Mas acontece que a gente tem a garantia do Senhor Jesus Cristo, como Ele colocou na sua palavra. Ele disse essa palavra para aqueles povos que viviam naquela época, na sua contemporaneamente juntos, né? Eles viviam juntos e ouviram essa palavra. E essa palavra fala até hoje aos nossos corações,
né? A gente vive as nossas limitações e as nossas dificuldades, isso faz com que a gente sofra aqui na Terra, na nossa caminhada, na nossa trajetória, né? São tantas as dificuldades, são tantas as barreiras, as limitações que temos, né? E nós mesmos em si somos tão limitados, né? Mas o crente que caminha por fé, ele crê, ele acredita num Deus que é ilimitado. Ele acredita num Deus que não tem barreiras, ele acredita num Deus que pode todas as coisas, ele acredita num Deus que, embora mediante a gente, diante da gente, a gente esteja diante de um problema e até mesmo uma multidão de problemas que parece ser intransponível, né? Parece que a gente não pode passar a nossa própria vista, mas o crente que tem fé, aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele pode todas as coisas. Basta você ter fé, basta que eu e você tenhamos fé. O Senhor Jesus, durante todo o seu ministério, durante diversos sermões que ele pregou, ele sempre incitou ao povo, né? Ele sempre instigou o povo para que o povo tivesse fé. Para que o povo tivesse fé. Foi isso que ele falou para Marta, né? Naquela situação do Lázaro que estava morto há 4 dias, ele falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, certamente o meu irmão não teria morrido. Aí ele falou o seguinte para ela: se tu tiveres fé, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Então basta essa palavra para cada um de nós. Se nós cremos, se a gente resolver crer, o que é a fé? A palavra já afirma também. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, aquilo que não se pode tocar. A fé compreende na certeza, na confiança no Deus que tudo pode fazer nas nossas vidas. E aqui há uma palavra, um chamado para cada um de nós, né? Embora tenhamos passando por muitas diversas dificuldades, e você, querido ouvinte, esteja passando por essas dificuldades, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, venha até Ele, recorra a Ele, Ele tem um direcionamento para você, certamente Ele tem um direcionamento para a tua vida, certamente Ele tem um direcionamento para o teu ministério, você que esteja passando dificuldade na sua caminhada com Deus, Jesus Cristo tem um direcionamento para você, creia nisso. Jesus tem um direcionamento para a minha vida e para a tua vida, embora as nossas dificuldades queiram nos oprimir, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Às vezes cansa, Cleiton, às vezes cansa, às vezes cansa demais, às vezes a caminhada é dificultosa, enfadonha, às vezes o terreno se torna pedregoso, às vezes o terreno se torna totalmente difícil de se caminhar, mas o Senhor Jesus Cristo está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Temos o seu Espírito por auxiliador, nós temos a confirmação da nossa salvação em Jesus, né? E Ele está conosco. É nisso que implica a fé, é a gente passar por diversidades e acreditar que o Senhor Jesus Cristo está passando juntamente conosco, e entender que diante dessa dificuldade, dentro dela, o Senhor tem algo para revelar em nós, tem algo para fazer na nossa vida, tem coisas para revelar para cada um de nós, né? Talvez Ele esteja mudando o meu caráter, moldando o nosso caráter, forjando a nossa fé. Já tem um texto do apóstolo Pedro que ele diz, na primeira carta, ele diz o seguinte: irmãos, não estranheis a ardente prova que vem contra vós, com o intuito de vos tentar, como se coisa estranha viesse a acontecer a vocês. Que assim como o ouro que é purificado pelo fogo, né, importa que a vossa fé, que é muito mais valiosa que o ouro, seja purificado pelas tribulações e provações que vocês passam diariamente. É entender que Deus tem um propósito em tudo e em todos. É entender que o Senhor em nenhum momento Ele nos deixa, em nenhum momento Ele deixa a gente de lado. Ele sempre está ciente do que acontece com cada um de nós. Ele sempre nos direcionará na sua
presença. Fique com essa palavra no seu coração. Fique com essa palavra de Deus. O Senhor Jesus está conosco todos os dias. Está aqui no momento em que você se sente sozinho, no momento em que você se sente desamparado, no momento em que você se sentir totalmente esquecido por alguém ou até mesmo por Deus. Leia essa palavra, medite nessa palavra. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso. Desfrutem da mansidão de Deus, da misericórdia de Deus. Ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas. A gente só tem descanso pleno, descanso em Deus. O descanso que Deus nos proporciona não é um descanso, Cleito, que tem ausência de provação. Muito pelo contrário. Dentro da provação, dentro da dificuldade, dentro da opressão, dentro da mais difícil situação que nós passamos, o Senhor Jesus está conosco, né? E nos dá descanso dentro da tempestade, né? Dentro daquela situação difícil que passamos. Você possa ficar com essa palavra no seu coração. E eu quero te convidar a orar comigo, onde quer que você esteja escutando essa palavra. Eu quero te convidar a orar comigo, que você possa fechar os seus olhos. Orar é um método de se chegar a Deus tão simples que Ele tem nos confiado, né? Orar não necessita de uma conexão Wi-Fi. Orar não necessita de uma conexão via Bluetooth. Orar não necessita de coisas materiais, né, que se passam e tudo mais. Orar é um método simples, prático e seguro que o Senhor nos confia. Então feche os seus olhos e fale com Deus nessa noite. Te derrama a tua alma diante de Deus, derrama o teu coração na presença do Senhor, e Ele certamente te ouvirá com sinceridade. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito, uma alma contrita diante dele. Ele escuta, né? À medida que você esteja realmente com sinceridade na presença de Deus, Ele não resiste o seu coração e a sua sinceridade. Ele responde, Ele ouve e Ele age. O Senhor Jesus Cristo, nessa noite, Ele te alcança através dessa palavra. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós agradecemos a palavra que o Senhor tem comunicado aos nossos corações. É uma alegria, Senhor, ouvir a Tua palavra, e cada vez que meditamos nela, a gente sente vida entrando nos nossos corações, na nossa alma. Pai, a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra é o alimento para a nossa alma. Portanto, meu Senhor Jesus Cristo, que cada um que ouviu essa palavra, Pai, aonde quer que chegou, Pai, a sintonia desse rádio, Pai, que eles possam sentir, Senhor Jesus, a Tua presença nessa noite, que eles possam ser impactados com a Tua palavra, que eles possam, Pai, se alimentar da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, e colocá-la em prática. Isso fará toda a diferença na sua vida, em nossas vidas. Pedimos ao Senhor o Teu auxílio e direcionamento nesses tempos difíceis, meu Senhor Jesus Cristo. Pai, tempo em que pessoas totalmente desnorteadas, Senhor Jesus, nas suas vidas, tiram suas próprias vidas, meu Pai, ó Deus, perdendo o direito da salvação, Senhor, que o Senhor possa repreender, meu Pai, qualquer espírito de morte, de suicídio, meu Senhor Jesus Cristo, que porventura esteja, meu Pai, perturbando a cabeça desse ouvinte, dessa ouvinte, que o Senhor possa ir de encontro, meu Senhor Jesus Cristo, e repreender todo o espírito de suicídio, meu Senhor, mediante essas dificuldades, meu Pai, ser com ele, ser com ela, Senhor Jesus Cristo, oriente, Pai, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, Pai, na sua vida, oh meu Deus do céu, na sua vida secular, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, Senhor, onde quer que esteja, na sua empresa, meu Senhor Jesus Cristo, alcance, meu Pai. Meu Deus, esclareça, meu Senhor, traga luz, meu Senhor da glória. Pedimos a Ti nessa noite, porque o Senhor é o Deus que nos orienta e o Deus que nos traz paz.
Senhor Jesus, nós te pedimos que essa paz esteja conosco todos os dias. O Senhor prometeu estar conosco, isso é uma promessa, nós tomamos posse dessa promessa em nossas vidas, Senhor. Nós tomamos posse porque o Senhor é um Deus fiel, e o Senhor é um Deus que não é homem para que minta, Senhor Jesus. Nós acreditamos na Tua palavra e no poder que há no Teu santo nome. Portanto, Senhor, seja conosco. Nos dê uma noite de paz, Senhor. Pai, pessoas que estão com dificuldades para dormir, Senhor, para deitar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte acordar e cuidar dos seus afazeres, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo nessa noite que o Senhor possa fazer com que elas venham dormir tranquilos e tranquilas na Tua presença, que o Senhor possa, meu Pai, guardar, que o Senhor possa, meu Deus, repreender todo tipo de perturbação, meu Pai, na mente, no cérebro, no coração, Senhor, na alma, no âmago da sua alma, que o Teu Espírito Santo possa encontrar, Pai, a cada uma dessas pessoas, a cada um e a cada uma, e que a Tua paz esteja com cada um de nós nessa noite. Nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.